Ó, posso disparar uma munição 380 em uma arma 9mm? Ou uma 40 em uma 10? O que você me diz dessa pergunta, Arada? O que eu A digo da gente... pergunta? Eu acho que É, é uma pergunta com o propósito de gerar polêmica, né? exatamente. Olha, eu vou falar uma coisa primeiro, depois você complementa aí, Arada. Você Assim, tira o apoio daqui para não ficar esse negócio assim. peraí. Quando ele voltar, você põe ele de volta. Então, olha só, o que eu falo sobre esse tipo de coisa é assim, a arma ela foi desenvolvida e feita, né? Que ela tem um desenvolvimento primeiro e depois ela é confeccionada para aquele tipo de calibre. Quando você usa outro tipo de coisa, você está saindo fora das características da que ela foi desenvolvida, isso é errado, não é recomendado pelo fabricante, não é recomendado que se faça esse tipo de coisa. Mas a gente sabe que muita gente acaba fazendo esse tipo de coisa. O que você tem para me dizer a respeito disso? Porque a gente vê um monte de gente fazendo esse tipo de coisa, né? O que eu tenho a dizer? No caso de. São dois casos que são diferentes, né? Sim. São dois casos que são bem diferentes, porque 380 para o 9, eles têm como semelhança somente o diâmetro do projétil. Um São é parecidas cônico, né? somente na boca do estojo onde o projétil fica alojado, porque o 9mm é cônico, então a parte do colote ela é maior, o 380 é paralelo, então ele segue na mesma dimensão da boca do estojo até o aro. Então o que acontece? O 380 numa câmara de 9mm ele vai ficar folgado, e quando isso acontece, o estojo ele acaba estufando até o ponto dele se romper, dependendo do caso. Como no caso do 380 em uma arma de 9mm, você está utilizando uma munição de uma pressão inferior àquela a outra foi concebida, o maior problema que você vai ter é na eventualidade de você ter o rompimento de estojo, você tem um vazamento de gases, que geralmente esse vazamento de gás vai em cima do carregador, né? Então você joga um monte de gás quente em cima de munição viva, né? Que é um procedimento muito pouco aconselhável de ser feito. Mas não vai, via de regra não vai estragar a arma. Agora, 40 com relação a 10mm, a diferença, além de ele ter uma ligeira diferença na pressão, é pequena, mas existe, pressão máxima de trabalho, né? A diferença fundamental em termos de dimensão é só no tamanho do estojo e, consequentemente, da munição montada. É possível de fazer isso, muitas vezes a arma vai ciclar, a maioria das vezes eu diria, mas também é um negócio que não é muito recomendável, porque a munição ela vai ficar sustentada única exclusivamente pelo extrator. Então, É. se você queria atirar de 40, você que comprasse uma arma no calibre 40 para fazer isso de maneira mais segura. Mas é que aí existem outras implicações, né? Porque a diferença de uma arma em calibre 40 e de uma arma em 10mm é muito mais do que a simples diferença na dimensão da munição e na pressão do 10, que é um pouco maior. O 40 ele está padronizado a 35.000 PSI, o 10 está padronizado a 37.500. Essa é a diferença técnica das duas, além da dimensão. Mas as armas que calçam calibre 10mm, elas são maiores que as armas que calçam calibre 40. A indústria, ela partiu para produzir armas, com exceção de um ou dois fabricantes, todas elas utilizaram a sua plataforma de 9mm para calçar o 40. Os fabricantes que oferecem o 10mm em seus catálogos, eles utilizam as plataformas que eles tinham em 45 ACP para calçar o 10mm. Então você tem essa diferença. Então você atirar de 40 em 10, você está utilizando uma munição teoricamente mais fraca, numa plataforma que ela tem condições de aguentar pressões maiores. Então, talvez seja uma escolha do jeito que se faz de atirar 38 em arma que calça 357. Com essa observação que você falou, né? Como a arma ela vai ficar suspensa ali, presa pelo extrator, né? Você vai acabar quebrando o extrator ali também, né? É,
Se vai acabar quebrando, vai depender muito da quantidade de disparos que você vai dar. É. Se você dá eventualmente um ou outro disparo, só para experimentar, só para ver como é que é e poder contar para os outros que você fez, pode ser que não seja grandes problemas, mas se você começa a ter uma dieta regular, né, de 40 no 10 milímetros, pode ser que você abrevie bastante a vida útil do seu extrator. Aonde que a gente viu? A gente viu, acho que foi num grupo, né? Se eu não me engano, o pessoal, uma munição de 9 estufando assim, ó, aí que foi que a gente viu que o cara tava tirando de 9 numa 40, né? Você lembra desse caso? Eu não só lembro como eu já fiz isso e eu já estive presente em ocasiões onde fizeram isso. Assim como eu já vi também munição de 40 sendo disparado em arma de 45. E acontece exatamente o mesmo fenômeno, muito semelhante nos dois casos. Ela estufa pra caramba, né? Ela estufa, né, porque o estojo sofre pressão e ele vai parar de dilatar quando ele encontrar as paredes da câmara, né? Então, como a câmara do 40 ela é maior do que a câmara do 9, então o estojo ele vai crescer até encontrar a câmara, até o ponto de ele se romper, né? Dependendo do estado que o estojo está, se ele já tiver muito endurecido por conta de recargas seguidas, ou se ele encruou por alguma razão, ele vai romper, mas quando ele não rompe, ele fica do tamanho, ele tem uma tendência a adotar o tamanho da câmera que ele está, né?